Eu tenho uma boa notícia para você, viu? Tem novidade aqui no Ceará no Ar. A partir de hoje, toda terça-feira aqui no Ceará no Ar vai passar a contar com a participação da colunista do GC+, Carla Michele. Ela que vai conversar com a gente sobre tudo que está acontecendo no mundo da política, vai destrinchar todos esses assuntos que às vezes a gente vê no jornal, vê alguém comentando, vê nas redes sociais e não tem opinião, não sabe o que está acontecendo, fica por fora de tudo que está acontecendo. Eu costumo dizer que o problema de quem não gosta de política é porque tem muita gente que gosta, viu? E essas pessoas que gostam conseguem movimentar todo o cenário político, se articulam e tudo isso interfere na sua vida. Então fique sempre atento. Nesse momento que nós estamos vivendo, é importantíssimo a gente estar antenado com tudo. Política envolve o nosso dinheiro, envolve o meu futuro, o seu futuro, o futuro de todo o Brasil. Então, seja muito bem-vinda, Carla Michele, aqui ao Ceará no Ar. E a gente começa já com um dos assuntos mais quentes desses últimos dias, das últimas semanas, CPI da pandemia. Toda semana tem capítulos novos dessa CPI. E a gente quer saber, então, Carla, qual tem sido o impacto dessa CPI no cenário político nacional e também local. Afinal, a gente sabe que tem vários personagens dessa CPI que são aqui do estado do Ceará, tem pretensões políticas. Eu quero saber, então, na sua opinião, qual deve ser a interferência dessa CPI no cenário político do Brasil e do estado do Ceará. Mais uma vez, bom dia. Bom dia a você, Alexandre. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Uma satisfação enorme, mais uma vez, contribuir com essas informações que são imprescindíveis para a construção da cidadania. Então, nós temos acompanhado há cerca de um mês os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, comissão importantíssima, diga-se de passagem, para averiguar como o governo federal tem conduzido essa situação da pandemia do país e, claro, também analisar a utilização dos recursos financeiros repassados pela União aos estados. Então, a CPI tem dado uma contribuição no sentido de apresentar à sociedade como o governo tem se comportado durante esse mais de um ano de condução desse processo. E isso, claro, vai ajudar a população a ter ali, de maneira reunida, informações acerca dessas ações que foram desenvolvidas e o que está acontecendo, porque nós estamos tratando de um fenômeno em curso. E claro também, Alexandre, que isso gera uma visibilidade, né? A CPI acaba se tornando um palco, uma vitrine para a exposição de lideranças políticas. E nós estamos no ano pré-eleitoral, então alguns agentes do campo político ainda desconhecidos de parte do eleitorado, inclusive nos seus estados, né? Alguns senadores, como o próprio senador Girão, que apesar de ser representante do povo, ainda era desconhecido de parte da sociedade cearense e também no plano nacional. E consegue ganhar essa visibilidade, essa projeção, porque há uma ampla cobertura dos trabalhos da CPI nesse momento. Então, isso pode contribuir, dando essa visibilidade para alguns agentes do campo político, uma visibilidade positiva, o que pode repercutir no próximo ano em termos de um capital simbólico, um capital eleitoral. E para outros agentes, a depender do resultado aí alcançado pela CPI, pode também dar uma visibilidade extremamente negativa, impossibilitando, inclusive, candidaturas para o próximo pleito. Falando em pandemia, professora Carla Michele, o ex-presidente Lula ele se reuniu por meio de videoconferência com governadores que são filiados ao PT, inclusive o governador Camilo Santana, aqui do estado do Ceará, exatamente para tratar da pandemia. O que esse encontro significa para as eleições de 2022? Lula já teria se colocado como candidato nas eleições. O governador Camilo Santana, inclusive, é apontado como um possível integrante dessa chapa do presidente Lula, de repente vindo a despontar como um candidato a vice na chapa do presidente Lula. Muitas pessoas já ventilaram essa hipótese, mas o que essa reunião, esse encontro, essa volta do presidente Lula de forma tão intensa ao cenário político, o que isso significa já pensando nas eleições de 2022? É claro que nós estamos ainda há mais de um ano do processo eleitoral. Nesse momento não existem sequer pré-candidaturas, mas o nome do ex-presidente Lula é um nome muito forte. Consolidou-se esse discurso de que será o candidato do Partido dos Trabalhadores desde a decisão do Supremo, que o tornou novamente elegível. E acredito que a postura adotada pelo ex-presidente tem sido essa tentativa de reconciliação com as suas bases eleitorais, essa tentativa de mostrar para a sociedade que existe um projeto político alternativo para o país,
que nesse momento é necessário discutir muito seriamente a retomada da atividade econômica, a retomada de emprego, da qualidade de vida da população. Então é isso que o presidente tem tentado apresentar. E claro, num período pré-eleitoral, os nomes também são colocados em testes. Então, há a possibilidade aí de que vários nomes sejam apresentados para que as pesquisas tentem captar qual seria o nome mais viável para compor essa chapa numa possível candidatura do ex-presidente Lula. E mais uma vez caminhamos para uma eleição polarizada, né? Dividida. De dois lados aí, teremos muito provavelmente o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Busca-se então aí possivelmente uma terceira via, como muito se fala, né, em relação a essa próxima eleição, a busca de uma terceira via para aquelas pessoas que não querem nem um modelo de política e nem o outro. Mas agora a gente vai falar sobre eleições aqui no estado do Ceará, porque já tem inclusive pré-candidato ao governo do estado, estou falando de Capitão Wagner, que já falou, inclusive, em mudar de legenda, não é? Possivelmente, Capitão Wagner irá mudar de legenda, não é isso, professora Carla? Alexandre, o momento também é de redefinição dessas questões partidárias, né? Alguns candidatos, eles pretendem aí conseguir uma sigla que dê um apoio mais amplo, mais restrito, consiga de fato comandar aquela sigla para emplacar também as suas candidaturas. Então nós estamos vendo um movimento muito grande nesse sentido, porque a legislação partidária impõe que pelo menos haja essa transferência um ano antes do pleito. Então nós estamos vendo esse movimento intenso nesse momento, mas é claro, né, ainda não existem nem pré-candidaturas. Na realidade, esses nomes são colocados agora à disposição para serem testados pelo público e aí sim, através de pesquisas, verificar essa viabilidade. Mas nós estamos falando de um candidato que saiu de um pleito, o último pleito que nós tivemos aqui municipal no ano passado, com uma quantidade de votos extraordinária, consolidando-se como uma liderança política de Estado. Hoje, quando nós pensamos em oposição política, imediatamente vem o nome do Wagner. Então, aquilo que já era um fenômeno eleitoral acaba se consolidando na eleição do ano passado como uma grande liderança política, inclusive com um grupo muito coeso, arregimentado pelo capitão. Então, é muito provável que seja o candidato de oposição no próximo ano e já tenha nesse momento essa necessidade de construir um discurso, uma plataforma que apresente-se como alternativa viável para os cearenses. Tá ok, então, professora Carla Michele, que toda terça-feira estará aqui com a gente no Ceará no Ar, sempre trazendo aí um pouco dos detalhes dos bastidores da política e trazendo opinião tão importante nesse momento para que você que está em casa possa entender melhor desse cenário político, de tudo que acontece e que é determinante na minha e na sua vida. Professora Carla, muito obrigado. Bom dia para a senhora e você que está em casa, olha, politique-se, politique-se. Isso é importante, é uma palavra esquisita, mas é importante a gente tomar posse da política, entender o que é a política, saber, ter opinião sobre isso, principalmente nesse momento de tanta polaridade, de tantas pessoas trazendo informações que você não sabe se é verdadeira ou se é falsa. Crie a sua opinião, entenda, conheça, seja um cidadão, tome posse da política, porque senão a política toma posse de você.